E eis que o nome dele surge de novo como alvo do Grêmio. Davi Luiz, zagueiro de 37 anos. Será que ainda serve para o tricolor? Será que tem como pagar o que ele estava pedindo lá para o Flamengo para trazer ele para o Grêmio? E o Gustavo Quinteiros, treinador, desembarcou em Porto Alegre junto com a sua comissão técnica. A gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Dale, dale, tricolor, eu sou Felipe Nabinger, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vai falar aqui sobre o Davi Luiz, de 37 anos, que está livre no mercado depois de acabar o seu contrato com o Flamengo e que surge agora a informação que estaria conversando, estaria negociando com o Grêmio. Já foi falado tanto o clube como o destino do Davi Luiz, olha, dá para encher acho que duas mãos de tantos clubes que já foram colocados na mídia como clubes em potencial para levar o Davi Luiz. E agora a bola da vez é o Grêmio, né? Isso não é até uma novidade, porque ali por outubro ou novembro já se falou dessa possibilidade e na época foi rechaçada. E o Gustavo Quinteiros, treinador tricolor, está em Porto Alegre, chegou na tarde deste domingo com a sua comissão técnica e com a sua família também. Se bem que tem gente da família na comissão técnica, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, não esquece de te inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações, ativar o sininho para não perder nada do que acontece por aqui. Também curtir esse vídeo, isso é muito importante, e deixar os teus comentários, né? Isso tudo para que a gente possa seguir produzindo conteúdo por aqui. Mas vamos lá, vamos falar do Davi Luiz, 37 anos, zagueiro multicampeão, passagens vitoriosas pela Europa, pela seleção brasileira, mas que ficou marcado na paleta pelo 7-1 e as lágrimas, né? O choro do Davi Luiz ficou muito marcado. Na volta para o Flamengo, ganhou vários títulos, até que isso arrefeceu um pouco, né? Conforme informação do jornal Correio do Povo em seu site, o Grêmio está conversando com o staff do Davi Luiz e que pode ter novidade ao longo da próxima semana, né? Outros veículos, outras mídias também falaram algo sobre uma conversa, um interesse, uma sondagem do Grêmio quanto ao Davi Luiz. Mas eu vou lembrar que o nome do Davi Luiz já surgiu como possível reforço de diversos times desde que foi anunciado que ele não ficava no Flamengo. Já se falou no Corinthians, já se falou do Vasco, já se falou do Fortaleza, estava se falando do Vitória. O que acontece no meio do jornalismo quando o nome dele pipoca, o nome de um jogador pipoca em vários clubes? Geralmente é um trabalho de empresário que está colocando ali essa sementinha, né? Até que venha um representante, um intermediário e que realmente faça essa pergunta. E aí, qual é a situação do Davi Luiz? Mas o Davi Luiz ainda serve para o Grêmio aos 37 anos, era a reserva do Flamengo. Bom, nesse Campeonato Brasileiro, eu peguei como parâmetro o Campeonato Brasileiro, mesmo reserva do Flamengo, ele tem mais jogos do que o Rodrigo Eli e que o Gemerson. O Rodrigo Eli teve algumas lesões, o Gemerson teve problema até ser inscrito, chegou na metade da temporada, né? Teve todo um imbróglio para poder fazer a inscrição e o nome dele no bid. O Davi Luiz fez 23 jogos, o Rodrigo Eli 21 e o Gemerson 16. Eu estava vendo ali umas comparações dos números dos três, né? E o Davi Luiz, ele defendendo, ele perde em número de desarmes, de bloqueios. Então ele tem algumas questões que ele ficou atrás de Gemerson e Rodrigo Eli. Claro que atacando, por exemplo, fez 3 gols, né? Coisa que o Eli e o Gemerson, se não me engano, ali tem um cada, né? Isso é preocupante, porque ele já não é aquele zagueirão dos tempos de Europa. Né? Ele tem qualidade, óbvio, mas o corpo vai chamando a conta, né? Coisa que aconteceu com o Jeromel. O Grêmio acabou de se despedir de um zagueiro absurdamente bom, de muita qualidade, com 39 anos, que já não conseguia mais apresentar aquele bom futebol. Vai trazer um zagueiro de 37 que estava na reserva do Flamengo? Ok, é o Flamengo, tem dinheiro, pode contratar quem quiser, normal que ele fique no banco. Mas o que se falava é que para negociar uma permanência no Flamengo, ele até reduziria o salário dele, que estava ali na casa do 1,5 milhão, reduziria para 1 milhão. O Grêmio não tem condição de pagar 1 milhão por um jogador. Agora, os clubes que estão se falando aí, Fortaleza, Vitória, também não tem esse dinheiro para pagar 1 milhão para um jogador. Então,
Só se o valor do seu salário está sendo negociado e é bem mais baixo do que aquilo que se falava lá no Flamengo. Mas mesmo assim, a minha opinião é que não vale trazer o David Luiz. Baita zagueiro, mas acabou. O Grêmio precisa é de zagueiros que cheguem e resolvam e sejam titulares por anos a fio. Né? Que formar novos Jeromel e Kahneman. Que tenha uma zaga de confiança e que possa, de temporada em temporada, manter aquela zaga sem precisar contratar outro jogador. Trazer o Davi Luiz com 37 anos é ter um zagueiro para 2025, isso se ele não tiver lesões, problemas físicos, e no ano que vem tem que buscar outro. Então, na minha opinião, acho que não é uma boa. Mas quem tem que saber isso é o Gustavo Quinteiros. Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, que chegou a Porto Alegre. Chegou por volta das 6h30. Um pouco antes das 7 ele passou pelo saguão do aeroporto Salgado Filho, acompanhado dos filhos, o Santiago Quinteiros e o Rodrigo Quinteiros. O Rodrigo está na comissão técnica do Gustavo Quinteiros, mais o Maximiliano Quesada, que é um dos seus auxiliares. Um pouco antes, antes das 4 da tarde, em um outro voo, chegaram o Leandro de Sábato, que também é um dos seus auxiliares técnicos, e o seu preparador físico, Hugo Roldan. Então, já começa a trabalhar agora nessa segunda-feira, já tem reunião, vai conhecer CT, vai falar com a direção do Grêmio. Ele começa o trabalho 2 dias antes da reapresentação dos jogadores, algo que já estava sendo planejado e projetado pela direção do Tricolor Gaúcho. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, curtir esse vídeo. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais!